Começa agora pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. As notícias da semana, os fatos polêmicos. Programa Bala na Agulha, produção e apresentação, Conrad Adenauer. Em Amparo, exatamente 14 horas 4 minutos. Começa pela sua Rádio Difusora de Amparo, mais um Bala na Agulha. Hoje, dia 29 de junho de 2013. Boa tarde, ouvinte da Difusora. É um prazer tê-los aqui na audiência. Hoje estaremos comentando, evidentemente, essas manifestações que sacudiram o Brasil, que já encheu o saco também. E vamos também falar sobre o tema político da semana, né? Retirada do nosso prefeito Luiz Oscar Vitale Jacob do projeto que cria a contribuição de iluminação pública. Vamos falar também de retirada da cura gay. É isso, retirada da cura gay. O vereador Birubiru. Vamos falar, o que mais? Outros temas nós vamos falar aqui. Tem vários temas. Vários temas. E você pode participar. Vamos falar também do João Bosco, que eu achei que era era outro, que numa cidade custa 96 e aqui vai custar 167. É isso, né? João Bosco, festival de inverno, você já foi também, viu? João Bosco e... como é? Vinícius de Moraes? Não, Vinícius. Brincadeira, viu? 3807-2237, ligue, participe, dê sua opinião, faça seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, fique à vontade aí. Ligue e fale o que você quiser, que a gente coloca aqui mesmo, no ar. Paulo Domingues, boa tarde, ponto positivo e negativo da semana. Boa tarde, Conrad, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora de Amparo, o Mundiro, o nosso técnico, não o Samir, mas o Guilherme, a todos uma boa tarde. Prazer participar novamente do programa Bala na Agulha. Hoje é dia de São Pedro, né, Conrad? Sim. Dia 29 de junho, hoje muitos lugares aí tem festa junina, dia de São Pedro, segundo o fundador, né, da Igreja Católica, vamos dizer assim, né, tem as chaves do céu, Conrad, é isso que a turma fala? Ele que fica com o caderninho na frente lá anotando se você entra ou não pode entrar ou não? Dizem, né? Ele que tem as chaves do céu, né? Diz que quando chove ele que está lavando também o céu, qualquer coisa assim, né? É o homem que manda lá em cima, né? É o número 1 lá, São Pedro, né? Isso. Bom, Conrad, o nosso ponto positivo, eu acho que em primeiro lugar era uma... Eu devia rezar, né? Fazer igual a Câmara Municipal, né? Homenagem ao São Pedro. A gente podia dar aqui no Bala na Agulha ler um salmo em primeiro lugar, isso, qualquer coisa antes do programa, isso, tal. Daí a gente falaria de Pedro também. Falaria de Pedro, então, né? Mas tem gente que gosta de festa junina só para beber quentão, né? Com vinho quente, né? E agora muitas igrejas aí não estão permitindo vender nem quentão com vinho quente mais, né, Conrad? É verdade. Foi muito tempo depois que faturaram muito. Aliás, tem um padre, você viu um padre lá voltando da Suíça com 52 milhões num jatinho particular que repatriar o dinheiro, Conrad? Olha só. Foi preso ontem um padre indo da Suíça para a Itália com 52 milhões de reais, hein? E depois a turma fala tanto dos evangélicos, do Edmir Macedo, como é que é? Edir Macedo. Falam tantos, hein? É um monsenhor, inclusive, o homem trazendo com 52 milhões uma maletinha vindo num jatinho particular, Conrad. Brincadeira, hein? Como diria Raul Seixas, Pedro, onde se vai, eu também vou. Então. Quer dizer, igreja é tudo igual, tudo quanto é. Igreja invisível, como diria isso Raul mesmo. Seixas também. Conrad, o nosso ponto positivo foi com relação à manchete, se não me engano, publicada na terça-feira, uma manchete que eu nunca imaginei que eu ia ver aqui no Brasil, né? Lá diz: Supremo decreta prisão de deputados. Foi na Folha de São Paulo, inclusive, essa manchete. Supremo manda prender deputado e Senado aprova lei, torna a corrupção crime hediondo, né?
Eu falei, nossa, acho que essa manchete eu nunca sonhei que eu poderia ver aqui no Brasil, ainda as duas coisas, né? Eu acho que vamos dizer assim, o Senado desengavetou, né, uma lei que estava há tempo lá, tornando a corrupção crime hediondo, foi uma medida certa. O Lula tinha pedido isso. Tinha pedido isso há muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. O Lula, hein? O Lula. E você vê que tomara que vá para frente esse negócio, não seja só demagogia do momento, e que realmente a corrupção se torne crime hediondo, né? A pessoa ficar preso não sair da cadeia mais, né, Conde? Ele pode correr, recorrer, espero que sim. Tal, esse tipo de coisa. E também o Supremo aí mandando prender um deputado, né, que se entregou ontem num ponto de ônibus, né, Conde? Chamou lá a Polícia Federal, combinou, sem imprensa, sem nada, e prenderam o deputado. Já meu ponto negativo é justamente a prisão desse deputado também, Conde. Ué, mas é positivo e negativo? Mas 25 anos de político nesse país aqui, Conde. Ah, bom, isso é verdade. 25 anos, desde 88, nenhum deputado preso. Acho que a gente tem até terra de santo aqui, né, Conde? Brincadeira, né? É terra de santo esse negócio aqui, Conde. E a turma vem e fala, olha, o Supremo deu exemplo no mensalão, condenou, alguém foi preso no mensalão, nós vamos prender todo ano que vem, todo mundo, Conde. É, porque tem eleição. Tem eleição, que vem, nós vamos prender todo mundo no ano que vem. Demoraram 25 anos para colocar um deputado tangaré na cadeia. Tem justiça nesse país? Como chama aquele poder? Como é que chama aquele poder que é ali na Praça Tenente Ferraz de Oliveira ali? Como é que chama aquele poder mesmo ali, Conde? Não sei como que é mesmo. Me parece que chama... Tem uma placa do governo do estado lá. É, governo do estado, mas tem ligação com, né? É judiciário. Judiciário. Mas tem esse poder no Brasil, Conde? Tem? Tá estranho, né? Tem esse poder no Brasil? Acho que não tem poder nenhum do jeito que tá aí, viu? 25 anos, gente, pra mandar um deputado pra cadeia. Se fosse ladrão de galinha... Nossa senhora, o ladrão de galinha tá abarrotado lá na cadeia desses aí, viu, Conde? Tá abarrotado, eles mandam tudo. Agora a justiça, desculpe você que acha que a justiça foi muito justa com os mensaleiros. Gente, 25 anos pra mandar um deputado pra cadeia, acho que eles ficaram com vergonha também da manifestação, em vez de ser um bando de banana. É, Conde? Um bando de banana. Um bando de banana do judiciário no Brasil. Não prende ninguém, Conde. Político? 25 anos pra prender um, Conde. Tá tangaré ainda, né? É, Zé Mané. Zé Mané. Vai falar pra você, viu? Esse é o ponto negativo, viu? A justiça nesse Brasil só prende ladrão de galinha. Você falou bem, viu, Conde? Só prende ladrão de galinha. Tá? E olha, você fica esperando que os mensaleiros vão ser presos ano que vem. Olha lá ainda, viu, Conde? Olha lá. Se tiver manifestação. Se não tiver, daí não prende também. Se o PT ficar por baixo também, eles não vão prender também, viu, Conde? Claro que não. É isso aí, 3807-2237, ligue, participe, dê sua opinião, faça pauta. Sabe quem está procurando você, Paulo? Carlão de Oliveira. Carlão, hoje o emprego. Não, ele está procurando você para você responder um negócio no Facebook lá. Ah, do que ele questionou lá Isso. Do parquinho lá? É, depois ele fez umas respostas e você nada. O Carlão, poxa. Carlão, vou começar a fazer a campanha aqui, Carlão. Eu não vou responder, Carlão, senão você vai ficar um pouco chato pra você perante a administração. Aí sim que você não vai conseguir emprego mesmo, Carlão. Tá? Se eu for responder lá, você vai falar do atual prefeito e tal, tudo. Aí não é, Carlão. Pô, Carlão, eu tô querendo te ajudar, arranjar um empreguinho lá, que você vai só na sexta-feira trabalhar, aquelas coisas, tudo legal, uma coisa jóia pra você lá, e você não quer, né, Carlão? Pô, sacanagem. Estou torcendo pra você ser um dos assessores do nosso amigo Jacó, né, Conde? Mas eu vou responder. Depois, se não conseguir, não fazer o que, né, Conde? É isso aí. Nosso som também está na internet, www.difusoradeamparo.com.br. Pode escutar lá. A voz sensual do Murilo, a voz de taquara rachada minha, ou de gato no cio. Eu vou falar que a minha também é de gato no cio, né? Porque teve gente que ficou bravo com isso aí, porque eu escrevi há um tempo atrás, né? E do Paulo Domingues, que tem a voz de locutor Bonner. Não o Bonner, que era técnico daqui, porque esse aí não conversa mais com ninguém, né? Ele só tira a foto de quem está se manifestando agora. Agora ele só passa informações para o núcleo duro.
É o Araponga da CIA, da administração. Araponga, Tucaninho, né, remendado. O Araponga, o ferrinho lá em frente do Banco do Brasil continua lá, viu? Faz 6 meses que vocês estão administrando a cidade e não conseguiram tirar o parafuso do chão lá ainda, tá? Já que você está tão crítico, querido Murilo, boa tarde e emenda seu ponto positivo e negativo da semana. Nem boa tarde, eu dei, né? Já vai pegando no pé do coitado do Bonner. Só porque ele está... Boa tarde, Bonner. Trabalha, pelo menos, né? Trabalha. Tem uns que vão passear por aí. Eu tava até fazendo hora extra na Câmara à noite. Né? Isso. Boa tarde, Guilherme, Paulo, Conrad, ouvintes. Sobre a questão da corrupção, né, que o Paulo comentava. Tava vendo esse dia o ranking, né, dos maiores casos de corrupção no Brasil. Você vê TRT, sanguessuga, Coroa Bastel. Não, mas assim, você põe assim uns 10, 15 casos que envolveram coisas de milhões, alguns bilhões, outros centenas de bilhões. Passa coisa rosa. Passa tudo quanto é coisa. Né? Você fica abismado com o tanto de caso que teve, assim, que não foi a corrupçãozinha de prefeiturazinha pequenininha, e o cara não tá preso. Responde liberdade, não tá preso, não é o Carlinhos Cachoeira lá, não, tá respondendo. Tá respondendo. Agora ele aceitou viajando Deus, com a mulher, então agora fica fácil. Ele aceitou Deus no coração, ele virou evangelho. Então realmente é vergonhoso a justiça no Brasil. A justiça no Brasil é feita pra pobre. Quando eles não se mexerem aí pra exigir uma justiça igualitária a todos, aí vai ficar com esses papinhos de que preso é isso, preso é aquilo. Somos todos vítimas e somos todos responsáveis pela omissão. Quando a gente se omite, a gente também é responsável. O meu ponto positivo da semana vai para o Festival de Inverno de Serra Negra, começa hoje. Eu fiquei realmente surpreso com as atrações que eles trouxeram para a cidade. E isso sim são atrações que incentivam o turismo. Independente de gosto musical, são artistas que trazem qualidade, que o músico que está começando lá, o garotinho de 15 anos, vai ver na praça, vai ficar de queixo caído e vai ficar com vontade de ser igual. Quando a gente pensa em cultura, a gente tem que pensar em formação cultural. Entretenimento é importante, sim, todo mundo precisa de entretenimento. Eu gosto dos meus entretenimentos. Eu busco coisas que, vamos dizer assim, acho que é meio complicado você elencar a cultura, né? O que é mais, o que é menos. Mas assim, como valor de formação, eu acho que é obrigação do poder público apresentar isso para a população, já que está gastando dinheiro com isso. Então, parabéns para a Serra Negra. Eu não sei como está a questão de contratação, a gente não está acompanhando de perto, mas as atrações realmente de muito alto nível. Parabéns, ponto positivo para vocês. O ponto negativo vai para a questão aí do pula-pula, né, do brinquedo. Agora teve as motinhas também, né? Eu acho que caberia aos vereadores estudarem alguma situação com relação à legislação para defender as pessoas nesse ponto, né? Lógico, se a prefeitura vai pagar, tem que fazer licitação, ninguém está questionando isso. A questão é a seguinte: se você vai contratar alguém através de licitação e você tem um profissional na cidade, acho que nada mais justo de você falar, ó, você vai ter esse espaço aqui, fazendo, né? Isso, você vai ter esse espaço aqui, você pode cobrar e já está executando há 11 anos, né? É isso que eu tô falando. Então, assim, não é coisa do camarada estar no estádio de futebol, que está o jogo do Zé Mané, ele vende pipoca lá. Quando é o jogo importante, tira o pipoqueiro e põe uma empresa. A mesma questão dos acarajés, né, na Bahia, né, as baianas acarajé. Eu acho que assim, nesses 11 anos que ela fez aí, né, que diz no jornal, ela cobrava particular. Então nada mais justo que separar um espaço para ela, falar, você vai continuar cobrando particular, e só que a prefeitura vai oferecer um gratuito, paga pela prefeitura, a gente espera que você entenda isso, mas você vai ter o seu espaço. Todo mundo ia ficar feliz, ela com certeza ia entender. Agora, realmente, impedir a pessoa de trabalhar, né? Trabalha quando não tem nada ali, né? Que ela tá ali prestando serviço para o município, né? Porque se vem algum turista, outro dia eu li nas Interparências que Praça Espada Salles é o principal ponto turístico de Amparo.
Eu fiquei de queixo caído. Isso é passa na saída principal para o turista de Amparo, nós estamos mal, hein? E o ponto abandonado, então? Então, se aquilo lá é o ponto turista das ideias, imagina os pontos abandonados. É o que mais atrai turistas, estava alguma coisa escrita nesse sentido. Eu falei, mano, só se for na questão de shows, né? Mas aí é onde vai estar o show, vai estar a população. Agora, dizer que é um ponto turístico, assim, né? Mas então, a pessoa está trabalhando lá o ano inteiro, aí chega no momento que ela tem esperança de ganhar um pouco mais, aí realmente é impedida de trabalhar. Então, ponto negativo para essa questão. Exatamente. 3807-2237, ligue e participe. Onde estaria Edson Bueno, o nosso quarto elemento? Será que ele não tem ponto positivo e negativo essa semana? É uma questão. Olha, o meu ponto positivo é o seguinte: essas manifestações têm o seu lado positivo. Então vou dar meu ponto positivo no lado positivo das manifestações. Algumas coisas, para um bom entendedor, ficou muito claro. Ficou claro que a partir do momento que a população se manifesta e cobra de maneira efetiva os seus direitos, os políticos acabam fazendo exatamente aquilo que parece impossível. Então, muitas coisas que eles diziam que não podia, porque aí começa com aquelas palavras difíceis, né? Renúncia de receita, que não podia, porque viola, não sei o que, o direito, não sei o que papapá, caiu tudo por terra abaixo, né? São Paulo reduziu os preços das passagens, né? Amparo, tiraram a contribuição de iluminação pública, a PEC 37 com o Beleléu, que o Paulo bem disse, a corrupção, né? Puseram um deputado para ser o boi de piranha, depois de 25 anos, aprovaram o crime hediondo, né? Aos políticos. 25% de educação, não, 75% dos royalties para a educação e 15% para a saúde, 25% para a saúde, desculpa, 25% para a saúde. Então agora tudo isso demonstra que a classe política brasileira é demagoga, é mentirosa, só atende seus interesses. Os politiqueiros desse país têm se trocado. Os politiqueiros, não são os partidos políticos que devem acabar. Não é ideia, é ideologia partidária. Porque há uma diferença entre partidos políticos, ideologia partidária e politiqueiros que usufruem desses partidos. Tem partidos aí com uma história muito rica. O PCB, por exemplo, Partido Comunista do Brasil, que tem mais de 90 anos, né? O PCB diz que tem mais de 90 anos, mas não tem, né? Eles começaram no golpe militar. Mas eles se apropriaram do PCB, né? O tempo, né? Porque foi uma dissidência, mas quem começou foi o PCB. De uma dissidência, o PCB formou o PCdoB e essa porcaria desse PS. Então, o que ocorre é isso. Então, é necessário que as pessoas tenham claro isso. E eu acho que hoje, mais do que nunca, se mostrou, através da organização das pessoas, dos trabalhadores, da sociedade civil, que se pressionar, eles têm medo, sim. Tem medo. Meia dúzia que vai na Câmara Municipal faz um estrago lá violento. Agora, quando eles viram que há mais de 1.500 pessoas, então, nossa senhora, tem um neguinho ali que se borrou inteiro. É verdade, se borrou inteiro. Porque não está acostumado com isso. Eu estou brincando, a administração azul amarelou. Amarelou. Principalmente na cueca. Então, principalmente na cueca, né? Amarelou mesmo. Então, era azul, a cueca ficou amarela. Então, é isso que fica de lição, né, para todos nós com relação às mobilizações. Que é importante, quando é justa, fazer com que os políticos, né, até a reforma política, eles estão querendo mexer agora. São coisas que pareciam imexíveis, né, até um dia desse. Agora, o ponto negativo é o seguinte: nós vivemos uma democracia que defende o Estado de Direito, né, das pessoas. É inadmissível, né, que cada um que se ache prejudicado se sinta no direito
de extrapolar as suas limitações. Isso posto é o seguinte: você tem todo o direito de achar que, por exemplo, o homossexual tenha direito. Legítimo, deve se manifestar. Tudo bem. Então eles vão lá e paralisa a Avenida Paulista. Daí os evangélicos acham que é uma doença, né? Daí faz uma manifestação igual está sendo feito hoje, que já estava marcada, Marcha para Jesus. E vai lá, fecha a Avenida Paulista. O outro acha que porque o cachorro dele tem dor de barriga, ele tem de fazer uma manifestação contra a comida do cachorro que é contaminada pelos grandes grupos internacionais. Daí ele se sente no direito de fechar a rodovia Dutra. O outro, porque há 40 anos não recebe lá da aviação Varig, VASP, Cruzeiro lá atrás, para Viracopos. O outro, e aí? Como que fica? Se cada um que se acha dentro do direito que tem acaba ferindo o ir e vir das outras pessoas, onde a gente vai parar? Essa que é a grande questão. Hoje em dia está um excesso tão grande, sem conciliar ideias, sem lideranças nesses movimentos, e virou, desculpa o termo, zona. Sim, virou zona. E o caos, eu volto a dizer, é favorável a duas coisas: ao anarquismo, o anarquismo, que muita gente pode chamar de bagunça. Bagunça é uma coisa, anarquismo é outra, né? São duas coisas diferentes. O anarquismo é legal, uma sociedade autogestora, sem governo, né? Tem uma teoria toda do Bakunin, etc. Procure entender o que é anarquismo. Outra coisa é bagunça, parece que é o caos generalizado, que não chega a lugar nenhum. É isso que nós estamos falando, não anarquia. Anarquia é uma outra coisa, é uma forma autogestora de ausência de governo. Então vai estudar primeiro para depois chamar de anarquia bagunça. Bagunça é uma coisa, anarquia é outra. Entendeu? Ou então um regime totalitário. A gente não sabe de que lado que vai. Pode ser da esquerda, que tem muita gente da esquerda no poder, né? Nos meios dos militares inclusive, como de direita, extrema direita, que é o outro lado. Também temos no meio militares, etc., e uns cabeça dura que defende isso também. Então a ausência do partido político se beneficia a falta de democracia. O Estado totalitário, já que ninguém resolve, vou eu aqui e resolvo. Quem é esse eu aqui? O paizão, o ditador, né? O sistema que não deixa a livre manifestação através da força, a livre organização através da força, a livre opinião através da força. Isso é muito perigoso. Então o fato de você reivindicar não significa que você pode tudo. Significa que você tem de fazê-lo com responsabilidade e com objetivos. De repente você pode estar acobertando segmentos que você nem defende, segmentos que são totalmente contrários. É uma Torre de Babel que na última manifestação em Campinas tinha skinhead, né? Gente defendendo casamento homossexual, gente querendo a cassação do presidente do Bahia, gente de tudo lá. Cara defendendo a cassação do presidente da Bahia na manifestação. Coisa louco, pô. Entendeu? Tinha cara defendendo lá tarifa zero, passe zero, saúde, educação, transporte, não sei onde vai chegar. Então é necessário ter pauta, ter caminhos e saber cobrar com responsabilidade. Tudo que foi cobrado com responsabilidade e tinha um objetivo e tinha liderança, você pode ver que surtiu resultado. PEC 37 caiu, né? Caiu a questão do aumento de tarifa. Então tinha lá a liderança, turma do passe livre, turma não sei de quem. Agora essa bagunceira que está aí realmente já deu. Aí essa confusão é até favorável à classe política, né?
é melhor para eles. Até aqui em Amparo tentou-se muito confundir a opinião pública, dizendo que as pessoas não sabiam nem sobre o que estavam protestando, que entrava na Câmara, as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo dentro da Câmara, na terça-feira agora. Eu falei, não tem nada a ver não, viu? Todo mundo sabe muito bem que está aqui por causa da cobrança do CIP. Então, cada um tá... Então, quer dizer, os políticos querem a confusão, não querem que o povo tenha um objetivo. Exatamente, inclusive na primeira passeata, o ex-secretário que defendeu a CIP se sentiu no direito de arrancar a bandeira dos outros. Ele postou dizendo que era renúncia de receita, né, um dos argumentos dele, né, que era necessário para a cidade a criação dessa cobrança de iluminação pública. Então, ele já pode entrar com denúncia no MP contra o Jacó por causa de renúncia de receita. Exatamente. E depois vai lá, né, na manifestação que era para isso, e ainda se sente o direito de tirar a bandeira dos outros. Né? Olha como a cara de pau. É brincadeira, né? 3807-2237. Ponto negativo para essa turma que está fazendo a arruaça. Não, lá no Jogo do Brasil, na quarta-feira, faz favor, né? O que é aquilo? Morreu gente lá, caiu da ponte, queimaram. Uma mulher lá teve de ajoelhar e pedir pelo amor de Deus para os caras não queimaram o estabelecimento dela. Os caras ficaram com dó e foram embora. Queimaram, ainda bem, né? Só faltou ter queimado ela junto, né? Então, olha, está chegando a um ponto que realmente, olha, vai se instalar um caos. E quem é favorecido com isso? Os políticos mesmo, né? Os políticos mesmo, é um grupo que está se resguardando, né? Porque é o seguinte, tem setores, inclusive o PSDB, esses partidos, que viram que se não acontecesse nada no país, a Dilma ia ganhar com o pé nas costas ano que vem. Então, para eles, pelo menos tem chance agora. Mas está pensando no país fazendo isso? Está pensando na melhoria de condições de vida quando acontece isso? Está querendo se aproveitar, tendo os movimentos de esquerda, né? As pautas são de esquerda. Se o PSDB defende tanto isso, acha lindo isso, tarifa zero aqui no transporte municipal, né? O intermunicipal teria de trazer o CIDID aqui para resolver esse transporte de carroça que a gente tem aqui na região, e que um só manda há muito tempo. Então essa coisa toda. Se prega isso, então, imagina. Não, é um oportunismo eleitoral. Chega lá, posa junto com a Haddad, abaixa o precinho também, manda a polícia, né, quando pode, descer o porrete, e estamos tudo, né, tudo bem feito. Aliás, Conrad, hoje, lendo o Folha de São Paulo, também tem um editorial muito interessante sobre... a turma fala que falta recursos para educação e saúde. Para quem não sabe, por exemplo, hoje o PIB, da riqueza produzida no Brasil, quase de 6 a 8% é destinado à saúde e educação no Brasil. Quase 6%, é muito dinheiro, Conrad. Se você e por que não tem, então, educação? A Folha de São Paulo se posicionou de uma forma interessante, que ela diz o seguinte: nada vai adiantar você dar mais dinheiro para esses setores se você não tiver gestores para cuidar desse dinheiro, ou seja, pessoas para administrar o dinheiro e de forma correta, né? Vamos dizer assim. Eu também não consigo acreditar que se fala tanto, a saúde precisa mais dinheiro, a educação precisa mais dinheiro, mas só no Brasil, Conrad, é quase por ano, no ano, esse ano está previsto, assim, não dentro do orçamento, mas dentro do PIB brasileiro, é coisa mais ou menos de quase 490 bilhões de reais somente para a educação. 490 bilhões dentro do PIB, tá? Dentro das riquezas. É muito dinheiro, Conrad. É muito dinheiro, quer dizer, eu acho que e a gente se iguala, esse valor que a gente utiliza na educação é próximo dos países desenvolvidos, Conrad. Pode ficar um pouquinho atrás só, é muito próximo dos países desenvolvidos. Alguma coisa está errada, Conrad. Eu acho que, não sei, eu acho que a gente tem que começar a cobrar um pouquinho também, sabe, de todo mundo, os dirigentes da parte da educação, dos diretores aí, dos secretários, né, vamos dizer assim, dos secretários, do ministro da educação, dos secretários da educação, cobrar um pouquinho também dos diretores de escola, dos professores, né, porque
Sabe, alguma coisa tá errada. O que tá acontecendo, Conde? Onde tá indo esse dinheiro, Conde? Uma boa pergunta. Onde tá indo esse dinheiro? A própria Folha mostra, ainda mais com o royalties, vai aumentar mais ainda o recurso para a educação, mas precisa se melhorar muito a gestão nesses setores também, viu, Conde? É isso, eu pego um exemplo, e a gente discutiu bastante ano passado, em virtude das eleições, né, vocês não estavam aqui, né, estava o João e estava o Tadeu, com relação à saúde, né, a gente falava aqui, que o grande problema da saúde não é só a questão de investimentos, e sim de questão de você saber gerir a grana que é dada para ela. Por exemplo, o Grêmio. Como que se pode uma instituição como o Grêmio quebrar tantas vezes? Será que só foi porque não teve apoio da administração, entre aspas? Será que só foi isso? Ou será que eles não souberam, né? Porque acabaram com o patrimônio do Grêmio aqui. E aí? Será que não tem interesse por trás? Por que só uma empresa domina a questão da saúde privada na cidade? Então tudo isso tem que ser debatido, as pessoas têm de ir a fundo, né? E tocar o dedo na ferida, tem que ter coragem de fazer isso, entendeu? Não, porque não pode se falar nisso, porque sabe como que é. Político então, né, financia a campanha, né, lá atrás, por trás, ele representa, etc. Esse que é o grande problema. As ligações perigosas que existem do poder e de certos grupos e associações nesse país. É muita coisa que acontece, né? É uma coisa, vamos reformar, vamos fazer essa SP95 aí, vamos duplicar. Tenho certeza que quando for pronta vai ter pedágio. Tenho certeza. Por quê? Porque já usaram o dinheiro público para reformar mesmo. Quem vai faturar vai ser alguém do amigo meu que vai me financiar depois. É isso. A classe política é assim. Pega as concessões desse país para ver como que é. Então, está precisando trocar de cabo a rabo. A juventude que está aí tem que começar a participar. As pessoas que pregam bem, né, que falam de Deus tanto aí, tem de entrar na política, pô. Mas entrar de maneira sadia, não repetindo esses mesmos vícios. Nós precisamos de partidos ideológicos, partidos que defendam as suas ideias, mas com convicção. Hoje não se sabe o que é direita, o que é esquerda. O presidente da Fiesp é candidato do PSB, partido do Carlão, hein? PSB, presidente da Fiesp, saiu candidato a governador, o SCAF, no Partido Socialista no Brasil. Nossa, mas então é uma loucura. Ele é socialista? Empresário socialista? É, empresário socialista. Quer dividir empresário que visa o lucro socialista? Socialista. E o presidente ainda, das indústrias do Estado de São Paulo. Só isso. É um absurdo. Tem o PSC, o Partido Social Cristão. O cara lá que fazia propaganda dizendo que é ateu. Ah, faz favor. Ah, brincadeira. É brincadeira, como que o ateu tem um Partido Social Cristão? Não dá, né? Tinha para o integrante do PV. Ô Samuel, um abraço. Que era contra a ciclovia. Que Amparo tem muito morro. Papai do PV é contra a ciclovia por causa de morro. O Clodovil Hernandes foi eleito, um partido pequeno. O homossexual assumido, enfim, tinha umas bandeiras, etc. Então, ele morreu e foi o cara que defendia a ditadura militar, que era extremamente contrário a gay. Era o suplente do Clodovil, um milicão lá, entendeu? Totalmente o oposto. E os votos do Clodovil, né, porque morreu, serviu para esse camarada. Então, não tem mais, parece um time de futebol. Vamos pegar os melhores aqui, independente do que pensa, fazer um catado e vamos jogar. Então, isso sim, que deve se passar por uma reforma política, deve as pessoas discutir com seriedade, né? A ideologia de cada um. Mesma coisa de ir na igreja e falar, essa Bíblia aí não vale nada, eu sou ateu. O que você está fazendo aqui então? Não, mas tem que estar aqui porque as pessoas vão me ver aqui. Então é assim que funciona.
Parece a Câmara de Amparo que faz lei inconstitucional, né? Isso, que reza lá trecho da Bíblia e a maioria nem tá com Bíblia nenhuma, né? Então é isso, né? Essa é a grande questão. Pelo menos não parece que nem tá com Bíblia nenhuma, né? Eu não vejo eles andando com Bíblia debaixo do braço. Você vê? Eu nunca vi. Então, esse tipo de hipocrisia que a gente tem que parar. Isso daí eu fico nervoso, né? Ih, caramba. Paulo Domingues, última sessão da Câmara. O que aconteceu? Fala pra nós, velho. Bom, tivemos uma sessão aí que, talvez dessa nova legislatura que iniciou no dia 1º de janeiro, que recebeu o maior público, né? Recebeu o maior público também devido a manifestações ocorridas aí nas últimas semanas, e foi marcado para terça-feira, justamente um pessoal saindo da prefeitura ainda até a Câmara Municipal. Uma chuva atrapalhou, diga-se de passagem, atrapalhou a chuva, mas mesmo assim o povo fez ali a sua manifestação. Eu também, uma coisa que eu nunca vi antes, o cara tem telões pro lado de fora, né, Conde? Telões, o som, tudo ali pro lado de fora, parecia ter todo mundo. É um negócio interessante. Mas eu acho que foi uma medida, vamos dizer assim, de segurança da própria mesa diretiva da Câmara, porque o plenário, como já sabe, não ia comportar aquela quantidade de gente que foi ali. E todo mundo com um único objetivo, né, Conde? Protestar contra a criação aí da contribuição de iluminação pública, a CIP, que deveria ser votada numa sessão extraordinária na quinta-feira, dia 27, mas na terça-feira mesmo, o prefeito por volta das 16h30 encaminhou à Câmara Municipal um pedido para que o projeto complementar de lei que criaria aí a CIP fosse retirado da pauta de votação, para não ser discutido. E na sessão os vereadores acataram por unanimidade aí o pedido do prefeito Jacó para retirar a pauta a criação dessa contribuição. Apenas o Jacó apresentou como argumento, Conde, que colocou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Vamos dizer assim, que tem a lei, tem que justificar por que encaminhou isso para a Câmara, né? Que o ano que vem tem que assumir a responsabilidade, manutenção, dos recursos, não sei o que e tal, tudo que a gente até já falou bastante aqui. Mas ele agora, como o principal argumento, o principal foco dele, é que diante das manifestações, tal, que ele se colocava, entendia a situação e queria que tirasse da pauta de votação, dizendo que sua administração sempre se pautou pela transparência, por tudo, tal, em relação a esse tipo de coisa. E os vereadores acataram, dos vereadores que se manifestaram sobre o assunto, é gozado que alguns que defendiam a votação se calaram diante, né? Como ainda foram lá e elogiaram a atitude do prefeito, né? Chegaram, eu digo que até o pastor Ezequiel, né, que foi lá, falou que chamou de louvável a atitude do prefeito, ter se posicionado favorável, e se votar favorável, não abriu a boca, Conde. Não abriu a boca para falar sobre isso daí, não quis argumentar, não quis nem lá falar assim, o prefeito está errado, acho que devia continuar aí para frente e tal. Diante da manifestação não falou nada. E os vereadores do PV, tanto o Carlitinho como o Daia, também o Daia, que também já havia se manifestado favorável aí ao lado do prefeito, que ia votar provavelmente favorável também, não falaram nada, Conde. A impressão que deu ali é que, no seguinte sentido, o prefeito ia levar uma surra na Câmara Municipal tremenda. Eu acho que ele ia pedir que recebesse só 4 votos favoráveis, né? 8 contra. 8 contrários, 8 votos contrários. Agora, a gente fica na seguinte situação lá, alguns vereadores, eu acho que já começaram, não sei, eu acho que esse projeto até rachou um pouquinho a base, porque alguns vereadores já comentaram até o seguinte no seu discurso, que espera não sofrer retaliações por parte da administração por causa da sua postura. Ali quem se pronunciou desse jeito foi o Catanese, e o próprio João Marcelo também já se mostrou um pouco preocupado em talvez receber as benesses aí da administração, né, Conde, né, que do futuro para frente. Mas eu acho que, na realidade, o prefeito Jacó, ele já começou errado quando apresentou esse negócio e terminou pior ainda. Eu acho que quem saiu derrotado nessa história toda foi o próprio Jacó. O próprio Jacó, que não soube conduzir de uma forma um pouco mais democrática, de uma forma um pouco mais aberta a discussão disso daí, porque
Se ele, antes de apresentar um projeto, promovesse umas audiências públicas, conversasse com a população, a situação eu acho que ia ser bem diferente, viu, Conde? Ia ser muito diferente em relação ao que ocorreu aí nessa... Agora, a gente já até ouviu aí depois da retirada, que provavelmente o prefeito vai fazer aí estudos em relação ao IPTU da cidade. Talvez queira compensar aí a deixar de arrecadar com relação. Mas até nesse sentido é um pouco mais correto, né, Conde? Porque em 10 anos a cidade se modifica bastante. E também não é justo que tem, por exemplo, um terreno, construir uma casa em cima, pagar por um terreno, né? Então aí eu acho que até a questão do IPTU, até se ele for fazer isso um reestudo em relação ao IPTU e tal, eu acho até um pouco mais justo do que você colocar uma taxa do dia para a noite, né? Uma contribuição do dia para a noite. Eu acho que isso que a população não quis. Agora, eu acho que vai ter que compensar, vamos dizer assim, esse dinheiro que vai deixar de arrecadar. Agora, talvez seja através do IPTU, Conde. Antes de você destacar outro assunto interessante que foi falado na Câmara Municipal, eu gostaria de destacar um artigo que saiu nas páginas do jornal A Tribuna, né, na Opinião, do Juca Amaral. Ele escreve um negócio aqui interessante. Ele fala sobre o Juca Amaral falando sobre a matéria escrita por Marcelo, o amparense, deve-se refletir. Quanto a mim, gostaria de me posicionar a respeito da declaração infeliz do secretário municipal dizendo que a audiência pública havia sido cancelada porque queriam que a mobilização esfriasse. Qual secretário municipal? Quem queria uma postura do responsável pela prefeitura amparense que acha que os amparenses, que taxa, né, os amparenses de vândalo, e foi uma atitude lamentável. Caberia uma retratação, pois se existirem vândalos em nosso município, eles ainda não se manifestaram. Ele coloca aqui sobre a questão da sua opinião com relação à cobrança, né? E no final ele faz o seguinte: dirijo aos políticos menos esclarecidos. Ele está falando do DIL, né? Provavelmente, porque foi ele que me parece que disse isso. Se não for, me desculpe. Finalizando, dirijo aos políticos menos esclarecidos que a cobrança da taxa de iluminação pública já era passível de cobrança desde a época da administração José Carlos de Oliveira. A partir da publicação da Constituição de 1989, na verdade 88, recebeu a denominação de contribuição de iluminação pública. Pergunto aos menos esclarecidos: os prefeitos José Carlos de Oliveira, Carlos Pífio, João Batista Sintra, César Pagan, Paulo Miota empurraram a cobrança da CIP, né, com a barriga, ou foram coerentes e justos com a população amparense? Esse é o artigo que sai hoje no jornal A Tribuna, opinião do senhor Juca Amaral. Agora, gostaria de passar essa pergunta para o Murilo e para o Paulo. Quem foi esse secretário que foi infeliz e disse que está esperando esfriar, né, uma manifestação para depois apresentar novamente, enfim, e tentou taxar a população de Amparo com baderneira que arrebentou tudo? E a outra pergunta gostaria de perguntar também sobre essa colocação que desde a época do Zé Carlos de Oliveira poderia se fazer essa cobrança e não foi feito. Eles empurraram com a barriga ou acharam que não era justo mais essa taxa em cima do carvão? Com relação a essa última pergunta, eu não tenho conhecimento dessa informação que ele passou. Preciso ir atrás para entender melhor o que ele mostrou ali. Mas assim, como até o Paulo Miota disse aqui na entrevista dele, desde 2000, quando foi a privatização, os municípios já pagam a iluminação pública. Todos pagam, com o seu orçamento.
Então, eles conseguiram planejar o orçamento do município até o ano de 2013, né, porque é o orçamento ainda do governo anterior, que não precisasse criar nenhuma taxa. Disse que não ia fazer. E disse que não ia fazer. Agora, eu também acho que não ia fazer, porque realmente é isso que eu estou batendo muito na tecla, do que quero que o Marcos Bibi e as outras pessoas lá que estão tentando esclarecer isso me respondam. Se a CPFL troca a lâmpada, reator e haste hoje de graça, ou se a partir de 2014 ela vai receber para não fazer. Porque eles estão falando que a CPFL não vai ter nenhum abatimento na conta dela, como não? Você entra no site de transferência da prefeitura, lá está lá, 2.700.000 para a CPFL. Tem uma dotação separada de 1.549.000, que é manutenção e expansão da rede. Os outros, que são picadinhos, você clica estão todos lá, gastos com energia elétrica. Quer dizer, está bem visível no orçamento municipal que são duas coisas distintas. Então, como é que a CPFL vai continuar recebendo esse 1,5 milhão se ela vai deixar de fazer manutenção e expansão da rede? E eles não explicam isso. E agora, com relação ao secretário, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Paulo Rossi. Isso. Porque eu vi ele no programa da Eliana Dagmar, na TV, né? Acho que é Opinião de Gato, se eu não me engano. E ele disse com todas as palavras lá, que a manifestação tinha assim afetado o andamento dessa questão, e que assim, ele não assumiu que foi por aquilo que decidiram cancelar a audiência, mas ele disse que teve um peso importante. E outra coisa que eu fiquei meio abismado também é ele dizer que o morador, o cidadão que mora na zona rural ia pagar também a CIP. Porque ele vem para a cidade e a luz da cidade está acesa e tal. Eu achei meio absurdo assim essa manifestação. O Super Mário, orienta o menino aí, Paulo. Olha, Conrad, com relação ao que o Juca disse, realmente nenhum prefeito aqui de Amparo apresentou algum projeto de lei criando contribuição ou taxa de iluminação pública. O Jacó conseguiu entrar para a história que não sendo o primeiro. Eu não me recordo desse tipo. Nós tivemos aí o João Sintra, que tem que criar a taxa de sinistro, não sei se você lembra, até foi embutida, foi aprovada pela Câmara, embutida no carnê do IPTU, que deu um rebuliço tremendo aqui na cidade de Amparo, porque o promotor entrou com uma ação e caiu, né? Você lembra que era a taxa de sinistro. E o César tentou reimplantar o negócio, a taxa de sinistro novamente, mesmo aí naquela ocasião o próprio promotor orientou o César, falou, olha, você vai entrar nessa ação. O César fez correto naquela ocasião, ele primeiro promoveu uma discussão com a sociedade antes de mandar o projeto para a Câmara, Conde. Exatamente. O César fez o correto na época, mandou um projeto e tinha, um bombeiro, uma vida não tem preço, qualquer coisa, ia criar a taxa de sinistro. Mas ele mandou para a Câmara e o próprio promotor naquela ocasião foi nessa discussão e falou, olha, seja aprovado que a turma decidir que entrou, eu vou entrar com uma ação como sem constitucional. Segurança é obrigação do Estado naquela ocasião. É verdade. O promotor falou isso, a gente vai cumprir a Constituição. E o César não mandou esse projeto criando a taxa. Foi isso que aconteceu. Com relação à iluminação, realmente, desde 88 o município pode cobrar a taxa de iluminação. Só que muitos optaram em embutir isso aí no IPTU, né? Vamos dizer assim, embutir isso no IPTU. Em Amparo, por exemplo, uma outra taxa que caiu, que era cobrada nas administrações, era a taxa de esgoto, Conde. Verdade. Nós tínhamos a taxa de esgoto aqui, era um absurdo a taxa de esgoto, você fazia água, a conta da água ser alta aqui em Amparo. E o Ministério Público também entrou. Como é que você mede o esgoto? Como a pessoa usa de esgoto por dia, Conde? Ninguém sabe. Então, se um dia você tiver uma desinteria, você vai usar lá o esgoto da sua casa, você vai pagar mais. Então, tem um relógio no esgoto. Tem um relógio no esgoto, né? O negócio foi um absurdo. E caiu isso daí, por exemplo, embutido também no preço da água. E a água, aqui em Amparo, é uma das mais baratas do Estado. Mas, o que eu falo, com relação ao secretário, eu também acho que foi o Paulo Rossi que disse isso também. A intenção da manifestação era eles iam guardar e esperar, só que o Catanese fez uma coisa inteligente, eu acho, Conde. O Catanese está vendo que a Câmara é o principal foco da reclamação das manifestações. Que estava na mão dos vereadores isso daí. Ele já marcou uma sessão extraordinária para discutir o negócio na quinta-feira, que seria dia 27 agora.
E o Jacó não teve jeito, meu amigo, ali foi uma... que a gente percebeu que está tendo um embate meio grande entre presidente da Câmara e prefeito municipal. Sabe, está acontecendo isso na realidade. O Catanese jogou de uma forma muito inteligente, jogou a sessão extraordinária, e o Jacó, vendo que ia ser derrotado, precisou fazer a administração azul, mudar de cor para amarela. Né? Mudou para amarelo e até acendeu o sinal vermelho. Opa, vamos parar aqui, né? Vamos parar, vamos lá, vamos sair de campo, porque o negócio é aprovar isso aí, a minha popularidade vai para água abaixo, a minha, vamos dizer assim, a minha carreira política fica ameaçada, isso vai manchar minha carreira, tal, não sei o que. Isso, o Jacó tirou o pé do acelerador, viu que tinha um sinal vermelho na frente e, ó, do azul amarelou, viu, Conte? A verdade foi essa. Agora, se o Catanese, eu acho que se eu não apresentasse essa sessão de quinta-feira, eu acho que eles iam jogar isso muito mais pra frente lá, viu, Conte? Isso aí. E essa questão de embutir, então a população tem que ficar esperta. Não tem nada de embutir. Tem de usar critérios para aumento de PTU ano que vem, baseado em lei, né? Baseado em lei e índice de reajustes, né? Compatível com a lei. Não me venha inventar coisas na hora do o Conde, talvez eu já comande um projeto de lei para a Câmara falando aí da questão dos valores venais das residências, que realmente, se eu não me engano, no Código das Cidades, que é uma lei federal, lá exige que cada 10 anos a cidade faça uma foto aérea da cidade toda e verifique o crescimento da cidade. Isso é justo. Baseado, né? Não, lógico, baseado. Você vai ver quanto valorizou imóveis em cima de pesquisa tal, tudo, né? Isso. Não adianta você... Mas vai tirar foto ainda? Eu acredito que esse ano não vai dar. Esse ano não vai dar. Não vai conseguir fazer foto aérea para esse ano e calcular todo mundo, ver. Porque não é justo também, Conde, você pegar um IPTU de terreno e ter uma bela numa mansão construída em cima, né, Conde? É lamentável. Isso é lamentável. Isso é uma falha da prefeitura. Aí não tem a prefeitura perde receita. E mesma coisa que o proprietário, que ele vê no carnê do IPTU dele lá, por exemplo, o imóvel dele vale 10 mil reais e ele vende a casa dele por 200, né? Também não pode pagar, o valor venal tem que ser corrigido em relação a isso também, né? É verdade. Não pode ser que nem Monte Alegre lá, que falou que deu aumento de 10 anos que não tinha dado, deu um ano só, né? Você viu isso, né? Vi, claro. Não, subiu muito porque nos últimos 15, 20 anos não teve aumento, foi resolvido a todos hoje. Não, assim não. E por que não dá pro funcionário também, né? Então, pro funcionário não consegue. Dá todos os aumentos que precisava dos últimos 10 anos do funcionário também. Aí não, né? Mas pro imposto... Cada uma, né? E ainda porque é comunista, hein? Para exatamente 14 horas e 51 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta destacando Birubiru e sua moção homossexual. E vamos falar também de uma reclamação que a gente recebeu sobre o bairro dos Pedrosos, né? Falaram do bairro dos Pedrosos, inclusive parece que também saiu alguma coisa no jornal A Tribuna com relação a isso. E do João Bosco, eu não esqueci de você, João Bosco, querido. A gente vai falar. E você achou que era João Bosco e Vinícius de Moraes, né? Isso, conseguiu ressuscitar o Vinícius de Moraes também, né? Você ia baixar o santo lá em abril, o Vinícius de Moraes ia começar a cantar lá, né? Não, eu só pensei que era João Bosco, eu nem sabia desse Vinícius. É isso aí, nós vamos por rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.